Seu método era simples, mas eficaz. Ele utilizava informações de túmulos de crianças falecidas e solicitava documentos oficiais em estados diferentes, onde as regras eram menos rigorosas na época. Como não havia uma conexão entre os bancos de dados estaduais, ele conseguia obter novas identidades sem levantar suspeitas. O fato de ter mudado o nome de Suzanne diversas vezes, de Suzanne Servaqs para Cheryl Marshall, depois para Tonya Hughes, fez com que qualquer tentativa de rastreá-la se tornasse praticamente impossível. Ele não apenas a sequestrou, mas apagou completamente sua existência oficial, recriando uma identidade sob suas próprias regras. Franklin Floyd conseguiu escapar da justiça por décadas, em grande parte devido a uma combinação de falhas sistêmicas, lacunas jurídicas, documentação fragmentada e o próprio perfil meticuloso de um predador socialmente camuflado. Em 1975, quando sequestrou Suzanne Servaqs, os mecanismos de busca por crianças desaparecidas ainda estavam engatinhando. O National Center for Missing and Exploited Children, o NCMEC, só foi fundado em 1984, quase 10 anos depois do crime. Antes disso, não havia um banco de dados centralizado para casos de sequestro parental ou desaparecimento de crianças. Cada estado lidava com esses casos de forma isolada. Informações raramente eram compartilhadas entre as jurisdições. Quando a mãe de Suzanne, Sandra Brandenburg, foi presa por um cheque sem fundo, Floyd simplesmente pegou a menina e desapareceu com ela. Como legalmente era considerado o padrasto, sua ação não gerou alerta imediato. Se esse crime ocorresse hoje, o nome de Suzanne entraria em uma base nacional em questão de horas e ele teria muito mais dificuldade para se esconder. Além das deficiências institucionais, outro fator decisivo para o desaparecimento prolongado de Suzanne foi o perfil calculista de Franklin Floyd. Ele tinha um talento excepcional para manipular sistemas burocráticos e criar identidades falsas. Desde os anos de 1960, Floyd já havia forjado múltiplas identidades, incluindo Trenton Davis, Warren Marshall e Clarence Hughes. O que torna Franklin Floyd um criminoso tão singular não é apenas a brutalidade de seus atos, mas a maneira estratégica e gradual com que ele transformou cada uma de suas vítimas em prisioneiras emocionais, antes de destruí-las completamente. Diferente da maioria dos sequestradores que cometem seus crimes em um momento de impulso ou oportunidade, Floyd planejou, construiu e manipulou toda a existência de Suzanne Servaqs. Ao longo de décadas, apagando sua identidade e substituindo-a por versões que apenas ele controlava. E essa é a parte mais triste do documentário, que eu acho que é onde pega a gente no emocional. A gente acaba o documentário entendendo que a gente está vendo a história de uma vítima que nunca teve a chance de viver a própria vida, que nunca teve a chance de ser feliz e que era uma pessoa boa, mas era manipulada, torturada, controlada por esse homem horroroso que colocou ela para trabalhar em indústria sexual, uma moça que tentou por vias próprias traçar um caminho, passou numa faculdade dificílima com bolsa de estudos integral, foi impedida de ficar com os próprios filhos, ela conseguiu ficar só com um, porque esse um ele pegou a preço e queria para ele, e quando ela começa a dar trabalho para ele, ele se livra dela e se livra também da criança, porque ele acaba confessando de tanta pressão da polícia. Quando eles perguntam aonde está o menino, ele fala: eu dei 2 tiros na nuca dele, igual eu fiz com a Cheryl, para ele não sofrer. E ele está jogado numa determinada região, numa interestadual. Um dos maiores desafios para a polícia foi o fato de que Floyd deu informações genéricas, indicando uma área extensa e repleta de animais selvagens, incluindo
porcos selvagens que poderiam ter devorado qualquer traço do corpo. Mas isso levanta uma questão crucial. Por que Floyd escolheria justamente aquele local? Ele era um criminoso meticuloso e manipulador. Será que ele simplesmente mentiu para se manter no controle da narrativa até o fim? Outro detalhe que indica que nem todas as áreas foram exploradas adequadamente é o fato de que o FBI levou anos para conectar os crimes de Floyd e reconstruir sua trajetória. Durante esse tempo, ele passou por diversos estados, incluindo Oklahoma, Texas, Louisiana e Flórida, todos potenciais locais onde o corpo de Michael poderia estar. Apesar da confissão, Floyd era um mentiroso compulsivo e sua palavra não podia ser levada como verdade absoluta. Ele poderia muito bem ter fornecido um local falso, apenas para desviar as investigações e garantir que ninguém descobrisse a verdade. Além disso, ao longo dos anos, novas tecnologias forenses e ferramentas de rastreamento surgiram, como sensoriamento remoto e varreduras por radar terrestre. Mas não há registro de que essas técnicas tenham sido amplamente aplicadas nas buscas por Michael. Isso significa que o mistério pode não estar resolvido, apenas adormecido. A linha do tempo de desaparecimento de Michael também sugere espaços em branco, que nunca foram totalmente preenchidos pelos investigadores. Quando Floyd sequestrou o menino da escola, ele sabia que estava cercado. Sua identidade já havia sido descoberta e ele já estava na mira do FBI. Se ele realmente tivesse intenção de matá-lo, por que fugir em vez de executar o crime imediatamente? Floyd dirigiu por horas antes de desaparecer sem deixar rastros. Isso poderia indicar que ele estava levando o menino para outra pessoa. Talvez alguém que já estivesse preparado para recebê-lo. Outra possibilidade é que Floyd tenha deixado Michael com alguém temporariamente, planejando recuperá-lo depois, mas tenha perdido o controle da situação ao ser preso. Se isso for verdade, Michael poderia ter sido criado sob um novo nome, sem jamais saber sua verdadeira identidade. O maior obstáculo para essa teoria é a falta de evidências concretas. Nenhum registro oficial de adoção ilegal foi encontrado e nenhuma denúncia plausível de um menino desaparecido que pudesse ser Michael surgiu ao longo dos anos. Mas isso não significa que seja impossível. Floyd vivia à margem da sociedade, frequentando comunidades isoladas e lidando com pessoas que também operavam fora da lei. Ele pode ter usado contatos subterrâneos para entregar Michael a alguém que nunca o registrou oficialmente, dificultando qualquer tentativa de rastreamento. Se Michael ainda estiver vivo, ele provavelmente não tem ideia de quem realmente é. Essa possibilidade é tão angustiante quanto a ideia de sua morte, porque significaria que ele passou toda a vida acreditando em uma mentira, sem saber que sua verdadeira família passou décadas procurando por ele. Se um dia esse mistério for resolvido, será um dos maiores e mais impactantes desfechos da história criminal americana.